Uma certa vez, eu tinha marcado 2 entrevistas de emprego em outra cidade. Decidi fazer a viagem de carro para não gastar dinheiro com passagem de avião. Meu trabalho na época era terrível e essas 2 oportunidades poderiam ser um recomeço para minha vida. As 2 entrevistas eram para empregos com muitos benefícios e bons salários. Além disso, o clima naquela cidade era muito melhor do que na minha. A viagem seria na quinta-feira, então tirei a sexta-feira de folga, pois ambas as entrevistas seriam nesse dia. Como tive que trabalhar na quinta-feira, peguei a estrada assim que saí do trabalho. Logo depois, parei em casa para pegar minha mala e outros pertences. Depois, me despedi da minha família e parti. Tinha uma longa viagem de mais de 8 horas pela frente. E minha chegada estava prevista para as primeiras horas da manhã, por volta das 2. Nas primeiras horas da viagem, tomei cerca de 3 xícaras de café e fiquei completamente acordado por um certo tempo. No entanto, assim que comecei a ficar exausto, o café já não estava ajudando muito. Eu já não tinha dormido muito na noite anterior por estar ansioso com as entrevistas. E depois de um longo dia de trabalho, a última coisa que eu queria fazer era dirigir por quase 9 horas. Era tarde da madrugada e ainda tinha mais umas 2 horas de viagem. Havia poucos carros na estrada naquele horário, até porque ainda era um dia de semana. Comecei a me sentir extremamente sonolento, mas sabia que a maior parte da viagem já tinha passado. De repente, na beira da estrada, vi um homem de terno parado. Ele não estava caminhando e nem mesmo se mexendo. Estava virado na direção do meu carro, e quando olhei para ele enquanto passava, vi o rosto dele se virando para acompanhar meu carro. Falei em voz alta: "Que desgraça é essa?" Aquela cena foi verdadeiramente bizarra. Depois do susto inicial, considerei a possibilidade de virar o carro para perguntar se ele precisava de carona, mas acabei seguindo em frente. Depois de perder o homem de vista, estava inconformado com a estranheza daquela situação. Era meio tarde e aquele homem estava no meio da estrada de terno. Tentei pensar em explicações plausíveis para aquela situação, como a namorada daquele homem tivesse deixado ele na estrada ou algo assim. Enfim, comecei a pensar em várias histórias na minha cabeça que poderiam explicar aquela cena. E fiz isso para manter minha mente longe do cansaço, pois sentia que estava ficando sonolento demais. Então, algo completamente assustador aconteceu. Apenas uns 10 minutos depois de ver aquele homem, vi outro na beira da estrada, também de terno e estranhamente parado. O que diabos estava acontecendo? Reduzi a velocidade e parei no acostamento para possivelmente perguntar se ele estava bem e oferecer uma carona. Não sei o que estava pensando quando decidi parar, mas, de qualquer forma, quase parado no acostamento, olhei pelo retrovisor para observar o homem. O que vi me deixou completamente confuso. Virei completamente na direção de onde o homem estava, mas ele havia desaparecido, como se tivesse evaporado. Pisei no acelerador e voltei à estrada. Naquele ponto, eu já estava perdendo a cabeça. Estava tão cansado que precisei parar para tomar um energético. A essa altura, faltava cerca de 1h30 para minha chegada. Parei na primeira parada que encontrei e comprei uma lata grande de energético. Entrei no meu carro e tomei alguns goles, mas ainda estava parado no estacionamento do posto de gasolina. Vi novamente um homem de terno embaixo de um poste de luz. Era o mesmo homem que tinha visto antes. Dessa vez, tive uma visão mais clara do seu rosto. Parecia ser um homem branco de meia idade, cabelos castanhos escuros, rosto barbeado e expressão neutra. O que realmente me aterrorizou foi a forma como, mais uma vez, ele estava virado de frente para o meu carro,
olhando exatamente na minha direção. Liguei o carro e saí de lá sem olhar para trás. Queria finalizar essa viagem sem ter que parar para dormir, mas nem o café, nem o energético estavam fazendo efeito. Sentia que estava prestes a desmaiar atrás do volante. Saí da rodovia e parei o carro no estacionamento de uma parada aleatória. Inclinei o banco totalmente para trás e tentei dormir. Por mais cansado que estivesse, ainda sentia um certo medo naquele estacionamento vazio. Tinha medo da possibilidade de abrir os olhos no meio da noite e ver aquele homem de terno novamente. Estava quase adormecendo quando algo me fez despertar. Abri os olhos, provavelmente minha mente brincando comigo, pensei. Olhei ao redor do carro com medo de ver aquele mesmo homem novamente. Observei cada janela e depois o para-brisa dianteiro. Estava tudo normal. Então, olhei no espelho retrovisor dentro do carro e foi nesse momento que senti minha alma sair do meu corpo. Jurei que tinha visto uma pessoa no banco de trás. Era aquele mesmo homem novamente. Não tinha olhado tempo suficiente para ter certeza, pois imediatamente abri a porta, gritei como um maluco e me joguei para fora do carro. Caí de costas no asfalto e continuei gritando até finalmente conseguir me levantar. Estava completamente ofegante. Olhei para dentro do carro e não vi ninguém. O banco de trás estava vazio. Quando consegui me recompor, percebi que minha mente tinha me enganado a noite toda. Não havia nenhum homem de terno. Voltei para o carro com o coração acelerado. Naquele momento, estava muito agitado para conseguir dormir. Liguei o carro novamente, tomei mais café e consegui terminar a viagem. Ao fazer o check-in no hotel e chegar ao meu quarto, caí na cama imediatamente e apaguei. No dia seguinte, a primeira entrevista de emprego estava marcada para as 11 horas da manhã. Não tinha dormido muito, mas certamente me sentia um pouco melhor. No entanto, assim que meu entrevistador chegou para me cumprimentar, congelei. Era idêntico ao homem de terno que tinha visto na noite anterior. Sabia que o entrevistador tinha percebido meu nervosismo, podia ver em sua cara. Tentei me recuperar, mas o nervosismo continuou durante toda a entrevista. Parecia que estava em um sonho. Saí daquela entrevista com apenas 1 hora para me preparar para a próxima, com a segunda entrevistadora. Fui muito melhor. Infelizmente, fui contratado. Ainda trabalho nesse novo emprego até os dias de hoje. Meu antigo terapeuta me disse que o estresse de me preparar para as entrevistas, somado à falta de sono, foi a causa das minhas alucinações. Obviamente, essa explicação faz sentido, mas isso não muda o quão aterrorizante foi aquela noite. Durante um verão sereno, após meu 2º ano na faculdade, uma proposta incomum surgiu por meio do meu colega de quarto, Lucas. A ideia era simples, mas ao mesmo tempo intrigante. Passar um final de semana em um acampamento de 2 dias. Sem grandes planos para o período, decidi embarcar na aventura, movido pela curiosidade de explorar algo fora da minha rotina habitual. Lucas, um entusiasta fervoroso de acampamentos, revelou-se como o mentor dessa incursão ao ar livre. Seu carro, um verdadeiro depósito ambulante de equipamentos, continha tudo o que seria necessário para nossa escapada. O diferencial de Lucas residia em sua aversão aos locais tradicionalmente reservados para acampamentos. Ao contrário, ele buscava refúgios pessoais, alegando que essa abordagem conferia uma autenticidade singular à experiência. Partimos em direção à entrada de uma floresta, desbravando uma sinuosa estrada de terra até encontrarmos uma clareira entre as árvores. O local proporcionava o espaço necessário para que o carro se instalasse confortavelmente.
A partir dali, seguimos fora da trilha convencional entre as árvores, explorando com expectativa crescente em busca de um local adequado aos critérios de Lucas. Ao longo dessa jornada inusitada, a simplicidade do cenário e a ausência de planejamento preconcebido conferiram uma atmosfera de liberdade e descontração ao nosso retiro temporário. Sob a luz crepuscular, montamos uma fogueira, arrumamos algumas cadeiras e erguemos a barraca que seria nosso abrigo durante a noite. Era cerca de 7 horas da tarde e o sol, aos poucos, cedia seu lugar ao crepúsculo. Lucas, sempre prevenido, dirigiu-se ao carro e trouxe consigo um pacote de salsichas, um clássico das refeições de acampamento. Embora simples, a escolha refletia o desejo de proporcionar-me uma experiência típica de acampamento, já que era a minha primeira vez nesse ambiente. Enquanto assávamos as salsichas na fogueira, a serenidade da noite foi abruptamente interrompida por um grito feminino, ecoando através das árvores. O som, agudo e desesperado, parecia vir de uma distância considerável, aproximadamente 300 metros. Lucas e eu nos entreolhamos, perplexos com a perturbadora interrupção da tranquilidade noturna. O grito, inicialmente incompreensível, tornou-se mais claro com o tempo, revelando palavras como socorro e não, em uma sequência crescentemente angustiante. Repentinamente, um último grito, mais alto e aterrorizante que os anteriores, rompeu o silêncio da noite. Lucas virou-se na minha direção, seu rosto expressando um misto de perplexidade e temor. Nossos olhares se encontraram e a tensão no ar era palpável. Naquele momento, a tranquilidade da floresta foi substituída por uma atmosfera de inquietação e desconforto. Foi então que percebemos a urgência de deixar o local. Agimos freneticamente, recolhendo nossos pertences e jogando tudo dentro do carro. A barraca foi rapidamente desmontada e enfiada no veículo. A pressa era evidente, alimentada pela incerteza do que poderia ter causado aqueles gritos desesperados. O desconhecido pairava sobre nós e a decisão de partir era inevitável. O retorno à estrada, no entanto, não se deu sem desafios. A escuridão da noite obscurecia a visibilidade e o caminho de volta, que parecia tão simples durante o dia, tornou-se uma jornada mais longa e sinuosa. Finalmente, quando avistamos o asfalto e paramos o carro por alguns segundos, uma sensação de alívio momentâneo nos envolveu. Contudo, o respiro foi efêmero. Na iminência de decidir se deveríamos esperar pela polícia ou seguir adiante, uma figura humana emergiu das sombras das árvores. Vestindo calça jeans e um casaco de moletom negro com capuz, o desconhecido arrastava consigo algo envolto em um lençol ou saco. A cabeça baixa e o olhar fixo no chão, ele pareceu não perceber imediatamente nossa presença. Foi então que as luzes intermitentes vermelhas e azuis da polícia, antes camufladas na escuridão, se revelaram na estrada à nossa frente. O homem, ao notar a aproximação das autoridades, virou-se abruptamente e correu de volta para a floresta, abandonando o objeto que carregava. A chegada da polícia instaurou uma sensação de alívio, mas também de apreensão. Segundo as autoridades, o saco que o homem arrastava continha os restos mortais de uma mulher de 34 anos. O destino do indivíduo, em fuga, permanecia incerto, deixando-nos com uma mistura de choque e perplexidade diante dos eventos incomuns e perturbadores que testemunhamos naquela noite na floresta. Todos os anos, na época das férias,
Toda a minha família costumava se juntar para coletivamente colaborar e alugar uma casa enorme em algum lugar novo, para que todos pudessem passar as datas festivas juntos. Eu sempre gostei dessa tradição, e todo ano eu aguardava ansiosamente pelas férias. Em um certo ano, a minha família tinha escolhido qual seria a cidade onde eles alugariam uma casa. A cidade ficava a algumas horas de estrada da minha faculdade, então eu iria de carro sozinho. Geralmente eu escolheria ir de avião, mas eu queria ter o meu carro lá, já que alugar um carro durante um longo período costuma ficar bem caro. A viagem de carro demoraria 8 horas de estrada no total, e a maior parte da viagem seria numa estrada que passava no meio de um deserto. Depois que se passaram 5 horas de viagem, já tinha ficado completamente escuro. Eu só conseguia enxergar as coisas que estavam sendo iluminadas diretamente pelos faróis do meu carro. Era um pouco assustador, mas era relaxante ao mesmo tempo. É difícil explicar a sensação. Você teria que pegar a mesma estrada à noite para entender o que eu estou falando. Enfim, mais ou menos 1 hora depois, eu comecei a notar um carro que já estava atrás de mim há algumas horas. Porém, quando você está no único pedaço de estrada no meio do deserto, geralmente não é estranho que um carro esteja te seguindo durante algumas horas. Afinal, ele poderia simplesmente estar indo para a mesma cidade que eu. Mas dessa vez, eu senti alguma coisa estranha. Eu comecei a perceber que o carro chegava cada vez mais perto do meu para-choque. Ele literalmente chegava tão perto que às vezes parecia que ele estava a pouco centro de bater no meu carro antes de se afastar novamente. E então ele repetia e se aproximava de novo. Isso ficou acontecendo durante um bom tempo, e quanto mais isso se repetia, mais desconfortável eu ficava. Para falar a verdade, eu estava realmente começando a ficar assustado. Se esse carro quisesse só ir mais rápido do que eu, ele já poderia ter me ultrapassado algumas horas atrás. Essa situação continuou se repetindo por ainda mais tempo, quando de repente eu consegui ver um carro de polícia estacionado ao lado da estrada. Eu considerei a opção de parar o carro, mas uma parte de mim achava que eu só estava sendo paranoico demais por aquela situação. Mas de qualquer forma, eu acabei decidindo parar o carro mesmo assim. Eu estacionei perto do policial e deixei o carro passar. Então o policial me perguntou se eu precisava de alguma coisa. Eu perguntei para ele tudo o que tinha acontecido. Eu também disse para ele que eu poderia só estar sendo meio paranoico. Mas, surpreendentemente, ele levou a minha história muito a sério. Ele me contou que não era raro carros serem roubados nessas estradas mais vazias. Ele então se ofereceu para me seguir, talvez como uma maneira para me fazer sentir mais seguro. Obviamente, eu aceitei a sua proposta. Então lá fomos nós percorrendo o resto do caminho. Apenas alguns minutos se passaram e então, de repente, eu comecei a enxergar uma coisa que me deixou congelado de medo. Eu passei a ver, no meio da escuridão lá na frente, aquele carro que estava me seguindo, que agora estava me esperando pacientemente ao lado da estrada. Assim que ele viu o policial me seguindo, ele ligou o carro e acelerou na direção oposta. Logo em seguida, o policial parou de me seguir e virou o carro. Então ele ligou a sirene e passou a perseguir aquele carro. Eu estava sozinho de novo no final das contas. As suspeitas do policial estavam certas. Por qual outro motivo aquele carro teria ficado esperando por mim? E uma pergunta ainda melhor. Por que ele teria fugido ao ver a polícia? Eu ainda não faço a menor ideia se aquele carro foi capturado ou se ele conseguiu fugir. Eu não cheguei a perguntar o nome do policial, mas quem quer que ele seja, eu sou extremamente grato a ele. Eu ainda penso no que teria acontecido se eu não tivesse seguido a minha intuição e não tivesse parado para falar com aquele policial.